dia, fim de ano chegando e a gente só pensa em festa, em viagem, em tudo de bom, desacelerar um pouquinho, entrar nesse espírito natalino que ele perdura até lá pelo meio de janeiro. E para São Luís, esse é um período especial. O turismo foi muito bem, pode comemorar os feitos do ano, que esse agora fica melhor ainda, com uma possibilidade de crescimento de até 5% no número de turistas com relação ao ano passado. Mas sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo, tomar café para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto, foi o Juan Tavares, que é secretário adjunto de Turismo. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Agradecer ao convite para estar nesta manhã de hoje, participando desse diálogo a respeito do turismo do estado do Maranhão. Cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham nesta manhã de hoje. Ok. A gente pode dizer que esse foi um ano especial para o turismo do Maranhão? Sem dúvida, um ano super especial, Elda, porque a gente reúne números aí super animadores para o turismo. Sem falar no título de Patrimônio Natural da Humanidade, né? Concedido pela Unesco, bolo, né? Sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo desse ano, que a nossa secretária de Estado, Socorro Araújo, juntamente com o governador Carlos Brandão, foram até a Índia trazer esse título para nós. E isso, sem dúvida nenhuma, propaga ainda mais a imagem, as nossas belezas naturais e, por que não dizer culturais também, já que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses possui comunidades tradicionais que ali vivem. São aproximadamente 5.500 pessoas que vivem em meio às dunas. E todas essas nossas belezas, riquezas acabam sendo propagadas por uma promoção, por um marketing espontâneo em redes sociais, nas mídias nacionais e internacionais. Melhor, né, secretária? Essa propaganda espontânea, esse boca a boca, é que é legal mesmo, né? Sem dúvida, porque onera até menos, né? E o Parque Nacional se torna um cartão postal de grandes entidades do turismo nacionalmente, né? Como é o caso da Embratur, que hoje propaga e evidencia muito o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E a gente também consegue observar um número crescente de turistas ano após ano visitando o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E quando a gente pensa no Parque Nacional, é importante ressaltar que não se limita somente a uma cidade, a um município, mas todos os municípios que estão envolvidos com o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, como é o caso de Santo Amaro, como é o caso de Barreirinhas, Primeira Cruz, e Tutóia, Tutóia, né? Tutóia, Paulino Neves, todo o Polo Lençóis Delta. São municípios daquela região, do litoral, digamos, leste do estado, que se beneficia, pegando carona também com os estados vizinhos, que é o caso do Piauí e do Ceará, por meio da Rota das Emoções. Pois é, depois do anúncio dessa nossa realidade diferente de ser um patrimônio natural, já dá para sentir esse acréscimo? Eu falo da época do anúncio para cá, vocês já conseguem quantificar isso? Conseguimos, né? Conseguimos porque a gente observa a partir dos fluxos dos portões de entradas principais do estado. O nosso portão principal de entrada é o aeroporto de São Luís, recentemente reformado, com uma infraestrutura que consegue atender melhor as necessidades. Sim, nós praticamente dobramos o número de portões de embarque, né, no nosso aeroporto, com mais conforto para os nossos clientes, né, para os nossos turistas e também, claro, para os residentes. A gente costuma sempre dizer que uma cidade boa para o turista é aquela que antes é boa para o residente. E em relação a esse fluxo, a gente observa, se fizer um comparativo com o ano passado. Quando a gente pega, por exemplo, esse ano, com aproximadamente 80 mil desembarques no aeroporto de São Luís no mês de julho, e comparando isso com o ano passado, no mês de junho, que nós tivemos aproximadamente 77 mil desembarques, a gente consegue observar aí um aumento significativo de desembarques no aeroporto de São Luís. E vale ressaltar, Euda, que esse portão de acesso não é só para São Luís, né? É para toda essa nossa região. Porque o turista que chega via aérea para visitar o nosso estado, ele chega para o São Luís para visitar Santo Amaro, Barreirinhas, porque não pensar também no nosso polo Floresta dos Guarás, que o governo também vem fazendo inúmeros investimentos, alguns como é o caso de Guimarães, né? Bequimão, né, Porto Rico. Mas a gente pode pegar um contraponto aí, deixa eu só jogar um pouquinho de água aí nesse seu chope.
a infraestrutura dessas cidades que a gente está falando, dessas cidades que são a atração dentro do Parque Nacional dos Lençóis, que a gente tem Barreirinhas e a gente tem as outras que estão no entorno. Você diria que a infraestrutura dessas cidades, elas já também estão acompanhando esse ritmo para receber todas essas pessoas que estão vindo interessadas nesse monumento que a gente tem? Sem dúvida, Elda. Assim, quando se pensa em turismo, não pode se pensar somente na divulgação. Pensar em turismo é pensar na infraestrutura que dá suporte a essa experiência do turista, é pensar na qualificação da mão de obra. O turista ele vai ter contato com pessoas, então essas pessoas estarem preparadas para receber o turista. E pensar aí sim na promoção. Então, como você colocou, a infraestrutura é fundamental, né? E como eu disse a você, a gente tem hoje o principal cartão de visita, a primeira impressão que o turista tem quando chega no nosso estado são os portões de entrada, aeroportos, portos, rodovias, né? Então, quando ele se depara com um aeroporto, como é o caso de São Luís, com uma infraestrutura melhor atendendo às necessidades, contribuirá para a experiência dele. As estradas, né, mais bem estruturadas favorecem essa experiência. Agora, vale ressaltar que esse é um trabalho conjunto. Quando a gente pensa em turismo, a gente precisa pensar nos esforços federais, nos esforços estaduais e, sobretudo, a ponta da lança, que são os municípios. Então, tudo que a gente faz em relação à infraestrutura, como uma praça, como um centro de atendimento ao turista, a infraestrutura de modo geral, a infraestrutura básica de um município, que vai beneficiar também o residente, beneficia diretamente o turismo. Pensemos, por exemplo, na educação. Uma cidade limpa, uma cidade em que as pessoas conhecem a sua cidade, sabem contar a história de sua cidade, vai favorecer diretamente a atividade turística. Pois é disso que eu estou falando, essa ponta da lança que você falou, o município em si. Vamos pegar Barreirinhas, que é o mais conhecido como a porta de entrada para os Lençóis, né? Se o turista chegar lá, não encontra uma boa infraestrutura hoteleira, um povo acolhedor e informativo, uma facilidade em locomoção, ele pode se desencantar com aquela propaganda. Com certeza. É isso que eu estou perguntando. Nesse sentido, já está sendo feita alguma coisa com esses municípios, trabalhar esses municípios para receber esse fluxo? Daí a importância da parceria sempre entre o governo do estado e os municípios, da Secretaria de Estado do Turismo e das secretarias municipais de turismo. Então a Secretaria de Estado desenvolve um trabalho parcerizando sempre com os municípios do nosso estado. Por exemplo, os nossos cursos de qualificação que são ofertados, hoje em formato EAD, bem como presencial. Nós tivemos ano passado e esse ano ações em todos os polos turísticos do estado. O governador Carlos Brandão, a secretária de Estado, a professora Socorro Araújo, tem um olhar descentralizado, né? As nossas ações todas foram direcionadas aos 60 municípios turísticos desse estado. Então fomos a cada prefeitura, dialogamos com as comunidades local, oferecemos cursos de qualificação, e não só envolvendo a Secretaria de Estado, as secretarias municipais de turismo, mas todas as secretarias que estão diretamente relacionadas com o turismo. Então eu preciso pensar na cultura, na educação, no meio ambiente, né, que são secretarias municipais entrelaçadas com o turismo. Então, a Secretaria de Estado do Turismo tem dialogado e tem feito um trabalho por meio do nosso programa Expedições, oferecendo qualificações, fóruns de discussões, porque, Elda, pensar em turismo é um processo. Turismo não acontece da noite para o dia. É necessário um grande amadurecimento por parte das comunidades. Há quanto tempo a gente está lutando, né, para chegar nesse ponto que nós estamos chegando agora, né? Mas chegar, às vezes, não é tão difícil. O difícil é manter esse interesse. Quer dizer, o turista precisa se manter interessado por mais tempo nessa beleza que nós temos. Porque, como eu falei anteriormente, se ele chegar e não encontrar esses elementos que fixam ele naquele lugar, ele vai sair falando mal aí e acaba com tudo. E uma pessoa que tem uma experiência negativa, ela fala para mais gente do que aquela que teve uma experiência positiva, né? Então é super desafiador, né? Acho que é ainda mais necessário essa qualificação, essa capacitação, né? E a abertura de novos negócios, por que não, né? Diversificar essa oferta turística, diversificar o número de meios de hospedagem, de restaurantes, de bares, de oportunidades de entretenimento para quem vem nos visitar. E falando em entretenimento, é algo que o governo vem trabalhando muito nos últimos anos aqui no estado do Maranhão, como é o caso agora do nosso período natalino, né? Nós estamos já no mês de dezembro e a programação é repleta em todo o estado quando a gente fala do Natal. Aqui em São Luís, por exemplo,
A gente está tendo a Vila Encantada no Ipen, o Centro Histórico de São Luís está bem movimentado com uma programação. E isso atrai não só o residente, mas como o turista, aquele que vem com a família, aquele que vem visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e aproveita para se encantar com as nossas riquezas com a culturais, cidade de chegada também, né? Sem dúvida. Mas vou falar sobre isso no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho aqui, mas é rapidinho, a gente toma uma água, toma um café e volta para continuar conversando. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre a movimentação turística de final de ano nessas festas agora aqui em São Luís e no Maranhão de forma geral. E eu estou conversando aqui com o secretário adjunto de Turismo, Juan Tavares, e a gente estava falando nessa primeira impressão do visitante quando ele chega. Esse visitante, esse turista, na verdade, ele pode ser também um morador, né, secretário? Porque se ele se encanta com a cidade, ele se transforma também num turista, não é isso? Eu acho que vem dois vieses nessa história. Com certeza. Quando a gente fala de turismo, a gente pensa num turismo internacional, num turismo nacional e no regional, né? O próprio maranhense pode transitar no nosso estado. Uma pessoa que vem da cidade de Imperatriz e passa uns dias em São Luís, ele pode ter uma experiência positiva na nossa cidade e, inclusive, recomendar para parentes e amigos a visita em São Luís. E é uma descoberta contínua, né? Essa experiência se dá em diferentes partes da cidade, seja numa praia, no centro histórico, e a experiência também envolve o hotel no qual ele está, o serviço, e é por isso que a gente precisa se preocupar com isso também, né? Porque turismo envolve hospitalidade, envolve um encontro entre anfitrião, aquele que recebe, e aquele que é recebido, que no caso é o turista. Então esse momento do encontro deve ser pensado pelos dois. O turista, ele se programa, ele se prepara para vir nos visitar. E a gente prepara a casa para receber. Exatamente. Vamos deixar então, exatamente. Então vamos deixar a nossa casa limpa, organizada, né? Embelezada, preparada para receber e proporcionar essa experiência a esses visitantes. Pois é, a gente está falando agora nas festas de final de ano, a gente está falando de Natal, de Ano Novo, de quem está vindo aí, mas logo em seguida a gente tem as férias escolares, que também é um período super movimentado. Qual é a expectativa de vocês nesse período, secretário? A expectativa é a melhor possível, né? A gente está com a cidade preparada para atrair, para encantar esse visitante, como é o caso do nosso Natal, né, que se soma aí a esse período de férias das férias escolares. Então, nós temos o Natal com uma programação que o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo preparou para esse nosso período de final de ano, como é o caso da Vila Encantada, no Ipen. Nós temos também no Centro Histórico, a Rua Portugal, a Praça Dom Pedro II, né? Bem decorada, né? Bem iluminada para receber os familiares, para receber os turistas que nos visitam. Então a expectativa é a melhor possível. E por que não falar também, né, de toda a programação que a gente tem agora no final de ano de Réveillon, como é o caso da programação que vai ter em Araoca, no litoral ocidental, que o governo vem também voltando os olhos para essa região. E por que não falar de Imperatriz, que também possui um dos nossos principais cartões postais, que é a Chapada das Mesas. Então a gente tem o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses muito bem propagado internacionalmente, né, nacionalmente, e a gente tem também as belezas, riquezas das nossas cachoeiras. Nós temos outros encantos além do Parque dos Lençóis, né? Porque quem vai para o Parque, né, dos Lençóis vai encontrar um tipo de beleza. Quem vai para as nossas cachoeiras vai encontrar já outra coisa, né? Quem vai ali para Carolina, quem vai para Riachão, vai encontrar um outro tipo de encanto, né? Que pode servir também de atrativo, né? Vocês têm uma expectativa de crescimento nesse período, com relação a ano passado, por exemplo? Porque a gente já foi bem no ano passado, né? Esse ano a gente deve ir melhor. Sim, olha, a gente tem alguns dados interessantes, como é o caso da Decolar, por exemplo. A Decolar é uma agência que, sobretudo, comercializa nas redes sociais, na internet. E eles evidenciam que São Luís é o 10º destino mais procurado para esse período
de férias. Ou seja, é bem animador esse número, porque São Luís é o portão de entrada para o estado, de modo geral. Né? Quem entra de avião por São Luís, quem vem visitar São Luís, muito provavelmente também vai esticar uma visita aos Lençóis Maranhenses. Não fica só em São Luís, exatamente, né? E isso é muito importante de se pensar, Hilda, porque quando a gente observa um Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses sendo propagado, não é só Lençóis, mas todo o estado se beneficia, né? Porque muitas vezes quando o turista aqui chega, ele é provocado a conhecer outras regiões. E para que ele chegue até em Lençóis, ele precisa transitar por outros polos turísticos do estado. Para ele ir até Barreirinhas, muito provavelmente ele vai precisar se deslocar de forma terrestre, passando pelo Munim. Então ele vai passar por Morros, ele vai passar na região de Icatu, não é? Que é uma região riquíssima, né, que pode ser conhecida por esse turista. Então o município também precisa adotar estratégias para atrair esse visitante, a convidar esse visitante a esticar, a fazer uma pequena parada ali em Morros, ter uma experiência no banho no rio, né? Então, assim, vai lá, dá um mergulho no Una e depois corre para Barreirinhas para se jogar lá nos Lençóis, mais ou menos assim. Exatamente. Os nossos lençóis têm uma capacidade de atratividade internacional, atraem turistas até internacionalmente. Mas uma vez aqui, ele é convidado a retornar, a ter experiências nesse estado que é riquíssimo. São 60 municípios turísticos, Hilda. 60, 9 polos turísticos nesse estado. Então, assim, é muita riqueza, uma diversidade gigantesca, como você colocou. O Maranhão, por exemplo, tem um verdadeiro Pantanal na região do nosso polo Lagos e Campos Floridos, que envolve Pinheiro, Matinha, Viana, né? Bem Arari, Arari com a sua pororoca fantástica, que atrai a atenção, né, de surfistas internacionais, né? Já teve visitas ilustres, né? Ilustres no nosso estado. Então, assim, é um estado repleto. E por que não falar de comunidades? Hoje, fala-se muito em turismo de experiência, em turismo de base comunitária, e comunidades nós temos inúmeras, repletas de riqueza, como é o caso, por exemplo, do polo Serras Guajará-Timbira e Canela, envolvendo os municípios de Grajaú, Barra do Corda, com experiências em visitas em comunidades indígenas do nosso estado. E por que não falar das comunidades quilombolas, na região da Floresta dos Guarás, né? Região de Guimarães. Nós temos inúmeras histórias que podem ser contadas, experiências. Cada turista pode escolher a vibe que ele quiser, né? Se é a visitação, nós temos até contemplação de pássaros, né? Eu tive uma experiência dessa lá em Carolina, lá tem uma fazenda muito legal, de contemplação, que recebe só turistas estrangeiros, mas só escutar o canto do pássaro, gente, que coisa mais legal, né? Quer dizer, cada um tem um nicho, cada turista tem um nicho. Sim. E eles podem todos ser explorados aqui, né? Esse resultado que está se chegando agora, com o envolvimento, quanto somou o envolvimento da comunidade nesse resultado, secretário? É fundamental, Hilda. A gente não consegue desenvolver qualquer trabalho no estado se não for dialogando e trabalhando primeiramente com a comunidade. Essa foi uma preocupação ao longo de todo o ano da Secretaria de Estado do Turismo, em realizar discussões, debates, qualificar também essa comunidade para que ela esteja mais preparada para esse momento do encontro entre o que recebe, no caso é a própria comunidade, né, e os turistas. Então é preciso que a gente calibre, que a gente prepare essa experiência da melhor forma possível para que ele saia falando né? bem, com certeza. Então, os esforços envolvem, sem dúvida nenhuma, as comunidades locais. Um outro tipo de turismo, isso é rapidinho, porque o produtor já disse que nosso horário acabou, Sim. É aquele turismo em que você se hospeda nas casas dos moradores, né? Quando a gente sai ali de Santo Amaro, mais ou menos, que vai para Atins, a gente pode fazer esse tipo de turismo, turismo de visitação, não lembro bem o tipo de turismo, mas eu achei uma experiência super interessante. A gente ficou na casa lá de um morador, nossa equipe ficou na casa de um morador, e estava lotado. Quer dizer, as pessoas se encantam com qualquer coisa diferente, basta a gente oferecer direitinho, né, secretária? Sim, é a autenticidade, né? É o modo de vida local. As pessoas vêm em busca justamente daquilo que elas não têm em seu território, em sua cidade. Então, muitas vezes é da comida típica da região, né? É da experiência. Dormir na rede. Lá era para dormir na rede. Por que não falar nos redários que nós temos nas inúmeras comunidades tradicionais? Então, é um turismo de cama e café, um bread and breakfast, né? Que é oferecido a esses turistas nacionais e internacionais que procuram, como você disse, essa experiência segmentada, né? Existem diferentes nichos de mercado e que hoje a gente também vem trabalhando para diversificar essa oferta turística, atendendo às necessidades não só de
tipo específico de turista, né? Mas de diferentes tipos, tendo em vista que o nosso estado é riquíssimo e pode oferecer aí inúmeras possibilidades para quem vem nos visitar e se encantar com as nossas riquezas. E a gente vai ficar aqui torcendo para que esse encanto continue, que a gente traga mais gente para conhecer nossas belezas. Nós temos tanta coisa para oferecer que, se chegarem aqui, vão conhecer e vão se encantar com toda certeza. E desejar para você mais trabalho ainda e que a gente tenha um 2025 mais cheio de novidades. Obrigado, Feliz Natal a todos, um ano novo 2025 repleto de realizações a todos. Euda, muito obrigado pela atenção, a toda a sua equipe. Obrigada a você, bom dia, um Feliz Natal, um ano novo melhor ainda. Para você vale também Feliz Natal e que venham festas, venham encantos, venham alegrias e venham principalmente conquistas. Tchau e até a próxima.